Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Dando continuidade à série de mensagens concernente ao tesouro que existe no Salmo 91. Amém. Ainda estamos na 11ª estrofe deste hino, porque salmos é cânticos. Amém. Antes, porém, de qualquer coisa, vamos estar lendo o Salmo 91 na versão NVT, nova versão transformadora, que diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém. Vamos orar. Senhor de toda a grandeza, Senhor de todo milagre, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Amigo Espírito Santo, fala conosco, se revela através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, já estamos no 11º verso, acerca deste salmo tão lindo e tão repleto de detalhes. Muitas vezes nós ouvimos todos os dias, mas não nos damos conta dos detalhes que existem. Tanta coisa boa a gente pode aprender acerca do cuidado de Deus, acerca do zelo de Deus e acerca de tudo que o Senhor tem, acima de tudo, falado conosco. Amém. E nós já iniciamos falando desse verso 11. E o mais interessante é a gente entender, porque ele vai dizer: ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eles quem? Os anjos que o Senhor, acima de tudo, tem, digamos assim, determinado, tem dado ordens. Curiosamente, no Novo Testamento, esse texto aparece sendo aplicado de forma completamente errada no episódio da tentação de Jesus no deserto. Satanás citou essas palavras de forma distorcida na tentativa de convencer já Jesus a pular do pináculo do templo, ou seja,
o diabo pegou esta palavra e distorceu, pensando ele que Jesus cairia na cilada dele. Mas Jesus, em todas as investidas do adversário, citou a palavra. Infelizmente, há muitos que, digamos assim, não dão muita ênfase à palavra de Deus. Muitas vezes querem citar o que alguém diz ou o que alguém falou, mas na maioria das vezes não cita a palavra de Deus. E quando eu olho esse texto, onde a qual o adversário citou o texto sem alterá-lo, na verdade, o intuito dele era distorcer, porque quando ele fala, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra, porém sua aplicação foi estranha ao verdadeiro sentido bíblico desta declaração. Perceba que ele começou dizendo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Isto está escrito em Mateus capítulo 4, verso 6. Então, enquanto o texto bíblico do Salmo 91 enfatiza a confiança em Deus, já neste texto de Mateus, o objetivo do adversário era transformar a fé num tipo de desconfiança de fidelidade do Senhor. Então, em outras palavras, o adversário usou uma passagem que estimula a confiança em Deus como um pretexto para tentar a Deus. Por isso, a resposta do Senhor Jesus foi muito apropriada. Sabe por quê? Porque Jesus também citou Bíblia. Sim, e infelizmente, eu preciso dizer isso. Hoje em dia, as igrejas têm deixado de lado a palavra do Senhor. Já não existe mais, e eu não estou generalizando, mas na verdade eu estou, acima de tudo, denunciando que muitos lugares que nós temos como digamos assim, um exemplo de Bíblia, de doutrina, de ensinamento, tem mudado para agradar as pessoas, fazendo assim e desagradando a Deus. Não são as igrejas que precisam se habituar às pessoas, mas as pessoas precisam entender que a Bíblia confronta os nossos pecados, de tal maneira que vivamos um evangelho genuíno, porque crente que conhece de Bíblia, ele não vai se embaraçar, porque quando Jesus fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, em Mateus 4:7, ou seja, isso então deve servir como uma lição para todos nós. Sim, a Escritura promete que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mas isso não significa que devemos agir de modo inconsequente, submetendo Deus à prova, porque acima de tudo, Deus é fiel à sua palavra e nós temos que, acima de tudo, obedecer a palavra dele e não, acima de tudo, digamos assim, negligenciar a vontade dele. Há muitos que até dizem, eu sou crente, eu posso fazer isso. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Acima de tudo, não temos qualquer motivo para trocar a fé de Cristo pelas desconfianças. Há muitos que só querem servir a Deus por aquilo que Ele dá e não por aquilo que Ele representa. E ainda acima de tudo, precisamos entender
que embora Deus dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, isso não quer dizer que nós estamos livres das tribulações, conforme cita o apóstolo Paulo, porque eu sinto prazer nas tribulações, nas angústias, por amor de Cristo. E acima de tudo, a verdade é que o ensino que Deus cuida de nós, também através dos anjos, e em todos os momentos de nossa vida, inclusive durante o sofrimento. E acima de tudo, precisamos erguer a cabeça e vivenciar o cuidado de Deus, o seu amor, a sua fidelidade. Ainda que os homens sejam infiéis, Deus permanece fiel. A sua misericórdia dura para sempre. E precisamos despertar, sim, despertar para um evangelho verdadeiro. E não um evangelho que, acima de tudo, coach, que estão ensinando por aí. Um evangelho onde a qual, digamos assim, a gente não pode ser confrontado. É claro que podemos, porque a minha Bíblia diz que quando Jesus encontrou aquela mulher que foi pega em adultério, o que é que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Então, amados, se quisermos que os anjos, acima de tudo, guardem ou, acima de tudo, cuidem de nós, precisamos estar vivendo a palavra de Deus e não meras balelas que alguns líderes ensinam, mas que, acima de tudo, vivamos o evangelho verdadeiro e não heresias humanas de homens, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa hoje estar mandando parabéns, um parabéns muito especial para os aniversariantes de hoje. E eu tenho pessoas que eu tenho um carinho enorme. Sabe quem são? Que completa mais uma primavera hoje. A primeira é a minha amiga Márcia Balbino, que completa mais uma primavera hoje. A mesma mora em Caraguatatuba. Que Deus abençoe a sua vida, serva do Senhor. A diaconisa Márcia Balbino, vez por outra, a mesma conversa comigo. E tem sido uma bênção de Deus em meu ministério. Que Deus abençoe sua vida, serva do Senhor, toda a sua família, tá bom? Quero aqui deixar registrado o meu carinho, minha admiração e minha oração pela senhora e por toda a sua família, tá bom? Também quero estar mandando parabéns para a aniversariante de hoje, a irmã Grácia Muraro. Que Deus abençoe sua vida, serva do Senhor. Que acima de tudo Deus possa, acima de tudo, abençoando sua vida, em nome de Jesus. E que acima de tudo sua vida seja abençoada, em nome de Jesus. Grácia Muraro. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Sim, por tudo que o Senhor tem, acima de tudo, nos permitido viver. E por tudo e por todas as promessas do Senhor. Acima de tudo, que Deus abençoe a sua vida, serva do Senhor. E que todos os projetos que Deus tem determinado, que sejam, acima de tudo, vividos na íntegra, tá bom? A paz do Senhor. E se porventura você hoje, meu amado, minha amada, completar a mais uma primavera, deixa eu estar te mandando um parabéns. É a irmã Grácia Muraro, glória a Deus, glória a Deus,
de Mato Grosso, amém? Grácia Regina Muraro, oh glória, em nome de Jesus. Parabéns também para a irmã Scarlett Fernanda, amém? Parabéns também para a serva do Senhor, que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus, e que Deus possa estar abençoando para todos sempre, oh glória. Um abraço para todos, que Deus abençoe e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Abraço, a paz do Senhor para as aniversariantes e para os aniversariantes, que tenha bolo, que tenha a presença de Deus e que acima de tudo tenha a certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as promessas, em nome de Jesus, oh glória!